Oi, bom dia. Passando hoje para conversar com vocês sobre um assunto. Eu pretendia falar sobre outra coisa, mas vou deixar para a semana que vem, porque hoje a data é muito importante, né? Hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. Por muito tempo a gente aprendeu na escola que a escravatura foi abolida pela Princesa Isabel, 13 de maio de 1888. Mas isso por si só, gente, é uma data vazia. Da mesma forma, como nos últimos 20 anos nós temos ouvido uma reconstrução da história, né, um resgate da verdade, de que se deve comemorar o Dia da Consciência Negra, o Dia da Morte do Zumbi dos Palmares, que é 20 de novembro, que também, por si só, é outra data vazia e uma falácia, que depois eu vou explicar para vocês. Falar um pouquinho da escravidão, uma coisa que tem me engasgado, eu ouvido muita gente falar, muita bobagem, né? Ou a escravidão é um flagelo da humanidade, assim como a fome, a guerra, a intolerância, a seca e quantos mais tu quiser enumerar, são todos flagelos que assombram a humanidade há muito tempo. A escravidão acontece no mundo desde tempos imemoriais. Podemos chutar aí o que? 10 mil anos? Né? Desde que os hominídeos passaram a andar sobre duas pernas e as disputas por caça, água, preponderância territorial surgiram. Grupos entravam em conflito e os vencedores recebiam os despojos. E isso só se intensificou ao longo da história. Nos últimos 5 a 7 mil anos, povos dominaram povos. E aí temos as mais diversas formas de escravidão. Brancos sobre brancos, podemos citar Grécia, Roma, tantos outros impérios. Amarelos sobre amarelos, China, Japão, Tailândia, Vietnã, outros tantos exemplos. Pardos sobre pardos, peles vermelhas sobre outras tribos, América pré-hispânica, no Brasil, na América do Norte. As civilizações maia, depois os astecas, os incas, não eram populações homogêneas, e sim centenas de tribos, onde umas dominavam as outras e formavam impérios. Os árabes dominaram seus vizinhos. Como esquecer o sistema de servidão e escravidão nas castas da Índia, bilhões e bilhões de pessoas. Na China, imperadores amarelos de diversas dinastias dominavam, escravizavam seus povos e tantos outros povos para poder manter seu poder. Isso é um sem fim de exemplos que poderíamos argumentar por horas e horas. Mas aí nós chegamos no flagelo da escravidão negra, que é uma coisa horrível, mas é como ela é mais recente e nos afeta desde algum tempo atrás, né? Ela é a única que a gente lembra, né? Mas é uma página funesta, horrorosa, deveria ser apagada da história humana, mas não pode, porque nós temos que lembrar para não repetir os erros. O problema é que a história é contada não só pelo lado dos escravocratas, mas também nos últimos tempos por quem descende dos que sofreram essa violência. O problema é que ambos os lados tendem a contar a história faltando com a verdade ou omitindo detalhes de acordo com seus interesses. Se não, vejamos. A escravidão negra, né, para a América surgiu por meados do século XV, nas costas da África. Mas como é que surgiu a escravidão negra? O malvado homem europeu entrou na África, escravizou os negros, colocando grilhões e trazendo em navios para realizar trabalhos forçados no continente americano? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que os europeus, fossem portugueses, espanhóis, depois franceses, ingleses, holandeses, morriam de medo de entrar nas costas da África, adentrar o continente. Eles não iam lá para caçar homens, trazer como escravos. A África não era um país único. É um imenso continente com toda uma dinâmica própria, onde as disputas territoriais ocorriam há milênios, como já falamos dos outros povos. Né? As tribos se digladiavam e acabavam por escravizar os povos vencidos. De novo, isso aconteceu no mundo desde que o mundo é mundo, desde que o hominídeo andou sobre a face da terra. Isso fazia surgir nas costas da África, na areia mesmo, na praia, entrepostos nas costas africanas, onde a mercancia de escravos ocorria. Os europeus não entravam no continente. O que eles faziam? Chegavam com navios, aportavam, desciam seus escalés para ir à terra, comprar homens, mulheres e crianças vendidos por outras tribos vizinhas ou rivais. Isso é um flagelo? Por certo que é. Mas nada diferente do que sempre ocorreu no mundo, desde que o mundo é mundo. E isso ocorreu no Brasil por quase 400 anos. Os negros foram trazidos para o Brasil contra sua vontade. Trabalharam em condições subhumanas, foram muito maltratados. Mas, lembrem-se, eles ajudaram a construir esse país, ao lado de índios, portugueses, outros europeus.
árabes, outros povos asiáticos. Somos uma coxa de retalhos, mas um exemplo de integração populacional de sucesso, talvez como nenhum outro no mundo. A recontagem da história tem dito que temos que comemorar o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi. Eu vou contar para vocês. Zumbi é um escravo fugido. Estabeleceu na Serra da Barriga, então província de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, um quilombo, que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. E é vendido hoje o Zumbi como símbolo da resistência negra. E assim foi. Os negros para lá fugiram e conseguiram resistir, fugir dos seus senhores de escravo, claro que sim. Mas o que não contam é que o próprio Zumbi tornou-se um senhor feudal daquele feudo, né, de Palmares e daquele quilombo. Ele dominava com mão de ferro, praticava tortura, tendo ele mesmo um séquito e diversos escravos, negros e brancos cativos, que às vezes iam para lá caçar, os negros fujões. Ou seja, cuidado com as narrativas fáceis da pseudo-resistência. Outra coisa que nós queremos desmistificar é o seguinte: o imperador Pedro II do Brasil era um escravocrata. Esse é um assunto que nós já temos um vídeo no canal, mas eu vou comentar um outro dia. Só quero adiantar, né, que desde 1848, o Dom Pedro II, que é um estadista, nós ainda vamos falar sobre isso, ele lutava contra a escravidão. Foram assinadas várias leis menores. Em 13 de maio de 1888, a sua filha, que era regente na época, Isabel, assinou a lei maior. O que não te contam é que a família imperial, ela mesma, não dispunha de negros escravos nas suas propriedades. Todos os negros que lá existiam eram alforriados e recebiam salário. Além disso, o próprio imperador, a imperatriz e a princesa Isabel arrecadavam fundos para comprar a liberdade dos escravos. Tá? O que acontece é que o sistema escravocrata, que era mantido pelos senhores de engenho, os senhores feudais, os senhores de fazendas de café, era muito forte e por isso era difícil de vencer. Então, o que eu queria chegar como conclusão é que ninguém é tão bom ou tão mal quanto a história te conta. Temos que ter uma visão crítica, ler nas entrelinhas, bem como naquelas linhas que eles teimam em querer apagar. Por último, só queria lembrar que a história tem que ser conhecida para não repetirmos os erros do passado e podermos dar um futuro melhor aos nossos filhos e netos. Tá? Então, era isso que eu queria contar hoje para vocês, dar uma pequena palhinha sobre isso, porque já estava engasgado há algum tempo. Muita gente fala bobagem sobre a escravidão. Ela é horrível, é um flagelo, sim. Temos que lembrar sempre para não repetir os erros. Mas tente ver a verdade como ela é. Tá? Um grande abraço, até a próxima.